Ok, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a essa primeira live do Filosofia Cósmica. E hoje o assunto é muito importante, é um assunto relacionado à energia pessoal de cada ser humano. Às vezes você anda pela rua e você vê pessoas num verdadeiro estado de abandono e você se pergunta, por que essa pessoa está assim? Por motivos financeiros, por motivos sociais, muitos por motivos psicológicos, outros por motivos de vícios e outros porque realmente se abandonaram. E para falar sobre isso, eu convidei hoje o fundador da filosofia criticista aqui no planeta Terra, Adilson Teixeira de Godoy, mais conhecido como Adilson Godoy, grande pianista, compositor e um médium de mão cheia. Seja bem-vindo, Adilson, à nossa live. Olá, Claudinha. Nossa, que bom conversar com você, hein? Puxa, eu nunca pensei que eu ia fazer uma live com você, né? Já fiz live, já fiz live tocando, bastante live tocando piano, né? Falando de música e tal, mas colocando as coisas assim como você colocou, tá colocando nessa nossa primeira conversa, sobre o poder energético, essas coisas, a gente nunca conversou disso. Eu sei que você gosta, que você tem o seu site, Luana, né? Você filosofia cósmica, você é uma estudiosa dessas coisas. Faz muito tempo, eu quando conheci você, já tem quase 10 anos, você já mexia com essas coisas, já lia sobre as coisas que as pessoas mandavam para você, uma vez até você me mostrou umas apostilas para saber o que eu pensava a respeito e tal. Nós trocamos, perdão, uma ideia sobre essas coisas todas. E para mim o que foi mais importante nesse nosso encontro foi eu conheci você lá na Ordem dos Músicos e eu tinha que colocar o meu material de espiritualidade num, na internet. Eu tinha só um blog lá feito por uma amiga, uma pianista também, e a Valdirene Nisco, ela fez esse material para mim e disponibilizou na internet, para eu ir colocando coisas e tal. Aí eu preciso falar isso na abertura para saber como é que a gente se cruzou, né? Aí um amigo meu na hora dos músicos falou que você fazia site, você editava vídeos, eu tinha um monte de vídeos do programa que eu tinha na Rede Vida de música. Aí mandei tudo para você, e aí mandei os textos. O que mais me encantou foi quando você ligou para mim e falou: olha, eu não vou postar esses textos seus, não, Adilson, porque eu não sei se você registrou isso, se isso está protegido pela lei, essa coisa toda. Eu falei: não, está, mas vamos deixar isso então para depois. Foi aí que a gente trocou as primeiras ideias, você começou a fazer a leitura, através da leitura dos textos, você começou a se interessar pelo pensamento criticista, e aí a gente foi trocando umas ideias e tal, e acabamos entrando num trabalho grande, né? Que está até, eu estou até feliz porque está ganhando uma divulgação grande. A gente tem o nosso site, está no Google, já está com bastante visualizações, passou de 20 mil visualizações, as pessoas estão se cadastrando lá para entrar no nosso blog. É isso aí, Cláudia. Aí hoje você falou, hoje eu quero fazer uma live com você e falar sobre o poder energético. Mas vamos lá, o que você tem para me perguntar sobre isso? Bom, primeiro eu queria que você conversasse um pouco com a gente e dissesse como foi que esse mundo espiritual entrou na sua vida. Como que você se despertou como um médium? Bom, eu primeiro tenho que falar um pouquinho, uns minutinhos sobre o meu passado nesse lado, né? Meu passado na música já está tudo divulgado, meu trabalho tudo publicado, na internet, no Google, em todos os lugares. Mas o trabalho mediúnico meu começou há 50 anos atrás. Eu ainda era muito mais jovem, né? Do que eu sou hoje. E um dia
Eu cheguei na minha casa, Cláudia, na década de 70, antes até de... Eu já tinha iniciado a minha carreira. Minha carreira começou em 65, com o meu primeiro disco, e os primeiros 5 anos da minha carreira foram muito promissores. Eu gravei o meu primeiro LP, muitas músicas desse LP fizeram sucesso, e eu estava trabalhando firme, né, com a música. Aí eu cheguei em casa uma noite, fui me deitar e escutei praticamente uma voz assim, muito forte na minha cabeça. Tipo, levanta, pega um lápis e um papel. Eu sempre fui muito obediente, né? Eu sempre fui uma pessoa que obedecia muito bem as coisas. Aí eu peguei e falei, pô, o que será isso? Deixa eu ver o que é. Aí abri minha gaveta, tinha uns papéis lá meio, tipo, escrever a máquina, essas coisas, papel sulfite, né? E eu peguei não tinha lápis, peguei uma caneta. Aí eu segurei uma caneta, esferográfica, eu acho, e comecei a minha mão, senti um impulso na minha mão estranho, assim que tinha alguma coisa mexendo. E eu soltei a caneta e segurei aquilo. E ficou girando, fazendo espirais assim. Pegava um ponto, ficava girando, depois simulava algum desenho que eu não sabia o que era. E essa foi assim a primeira manifestação psicográfica, né? Era uma mediunidade de mecânica no começo, mecânica. Aí o meu irmão, o Hamilton e o Hamilson, o Tuca, para nós, né? Mais íntimos, falou, Adildo, que é isso aí, meu? Eu falei, cara, não sei o que é isso aí está me preocupando, eu não queria me meter nessas coisas, eu já tive um problema sério de religião com um padre quando eu tinha 14 anos de idade. Mas não é nada com relação a essas coisas de padre de hoje, não. É teologia mesmo. Eu já não acreditava em muita coisa, tinha dúvidas. Aí o que ele me falou não me convenceu. Eu falei, bom, o mundo vai mostrar o meu caminho, né? O mundo vai contar o que será de mim, da minha vida espiritual, porque a minha vida de música já está bem encaminhada. E aí eu encontrei uma família Camargo. Eu conheci uma filha do professor Camargo, a dona Meire, Silvia Maria, menina ainda. Ela cantava com o violão dela. Uma vez ela foi para o meu programa de televisão, que eu tinha na TV Celso, e ela começou a cantar, a gente foi se entendendo e a gente começou a namorar. Aí ela comentou com a mãe dela e o pai. Eu tive uma conversa com eles me disseram, olha, essa coisa é muito séria. Explicar sobre algumas coisas que tem do espiritismo, tem que tomar cuidado com mediunidade, me levaram para a Federação Espírita, aqui em São Paulo, para eu começar a fazer os meus treinamentos de psicografia, para saber no que ia dar aqui, tá? Aí eu fui lá, me apresentaram o professor São Marcos, grande professor de violão, e pai daquela grande violonista Maria Lívia São Marcos. Ela nem viveu no Brasil, viveu mais fora do Brasil, concertista de violão. E esse negócio da música vai ajudando a gente a se aproximar. Aí eu fui, comecei a fazer uns treinamentos com ele. Aí depois, por causa da música, eu conheci o Jorge Resine, que era da Federação Espírita, médium também, e ele falou que recebia intuições musicais de vários compositores, trouxe lá um gravadorzinho para eu ouvir, começou a cantar um monte de músicas. Eu falei, o que você quer fazer com isso, Resine? Ele falou, eu quero que você tire essas músicas aqui, que eu quero gravar um disco chamado Compositores do Além. E aí ele tinha temas que foram ali ditados, musicalmente ditados ou cantados por Noel Rosa, muitas coisas, compositores antigos. Pô, eu peguei o gravador dele, tinha vários temas, e comecei a tirar ele e nomenclaturava. Isso aqui é fulano de tal, isso aqui é... Bom, resultado, Cláudio, deu um trabalho danado, viu? Até porque ele cantava desafinado. Eu falei, pô, será que você escolheram um cara desafinado para passar a música? O espiritual é assim mesmo, eles pegam quem não tem talento. Eu falei, tá bom, então vamos ver. Aí eu fiz os arranjos desse primeiro disco, saiu um LP, meu irmão também me ajudou, o Tuca, a fazer esse, o Hamilton.
E chamei os compositores, os cantores da época, o Zé Luiz Maziotti, chamei a própria Silvia, chamei outros cantores, eu também gravei cantando. Nós fizemos um disco bonito desse compositores do além. Dentro da Federação Espírita ficou mais fácil. Eu conheci até o Chico Xavier, uma vez teve uma reunião, pediram para eu tocar para ele no Clube Holmes, se não me engano, não, no Casa em Portugal. E eu sentei na mesma mesa com ele, né, essas coisas, assim, essas proximidades, e conheci pessoalmente. E depois eu comecei a fazer um treinamento mediúnico na casa do professor Herculano Pires, aqui na Vila Mariana. E a Regina Camargo, irmã da Silvia, me levou para lá. E aí eu fiquei treinando. Bom, até que um dia eu escrevi alguma coisa. Escrevi um texto lá. Não sabia o que era, não estava entendendo muito. E a partir daquele momento, eu fui convencido de que eu tinha uma mediunidade de intuição bastante desenvolvida. Eu não sei se é por causa da música. Aí me deram uma senha, que é minha, pessoal, como é que eu podia entrar em contato, fazer as orações. Aí eu convidei meus irmãos, me ajudavam lá na minha casa. Eu tinha o meu quarto, minha escrivaninha separada. E eles sempre me apoiaram muito. A minha mãe também ficava lá rezando comigo para me ajudar. Pai Nosso daqui, Pai Nosso de lá. De repente, eu começava a escrever. Aí me disseram que tinha uma ordem espiritual, no plano espiritual, de sacerdotes que tinham uma mensagem para passar e se eu estaria disposto a pegar esse compromisso espiritual. Eu estava no melhor momento da minha carreira. Né? Eu não quero, não. Essas coisas trazem compromisso, você tem que ficar ligado nisso, depois se não fizer, aí pode acontecer coisas que não te tragam muita felicidade. Quando começa a me pressionar, eu caio fora. Aí eu conversei com o Hamilton falou, não, Adil, é diferente. O Hamilton nessa época, ele era palestrante lá do centro nosso, que eles tinham, Casa do Centro da Mata, ele fazia evangelho no centro. Não, o negócio é assim, assado e tal. Aí eu falei, tá bom, deixa eu marcar. Aí marquei uma data. Quarta-feira, às 9h da noite. Quarta-feira eu estava lá. Me fizeram um pedido de que eu não comesse carne, que eu não fumasse, ficasse o maior tempo possível em jejum. Eu me lembro que eu almoçava e tomava um copo de leite, qualquer coisa, lá pelas 7h, e ficava aguardando. Aí me deram a senha, eu fiz as minhas orações, quando eu falei a senha, pá! A caneta começou a rodar e eu comecei a escrever. Coisa mais estranha, viu, Cláudio? E você, Adilson, quando você começou a escrever, qual foi a primeira mensagem assim que eles mandaram para você? Primeira mensagem. Engraçado, antes disso, a sintonia com essa corrente espiritual, e quem é espírita sabe isso. Quem não é espírita não acredita nisso. Então, não estou falando para quem não acredita, estou falando para quem pelo menos tem noção, né? Você malhar em ferro frio é a pior coisa do mundo. Você se machuca e não acontece nada. Mas os espíritas, os que são espiritualistas, essas pessoas assim, eles conseguem entender a possibilidade de comunicação. E veio a primeira pergunta. Eles escreveram a primeira pergunta e eles deram a resposta também. A primeira pergunta foi assim: por que Deus não acaba com a influência do astral inferior no universo, se ele tem poderes para tudo? Bom, aí veio a resposta. Página e meia de resposta. Que é muito complicado. Realmente muito complicado. Falava em magnetismo, em força magnética, eu não entendia muito bem aquilo. Mas eu não contestei. Na outra semana, aqui às quartas-feiras, 9h da noite,
Na outra semana veio uma segunda pergunta por conta de uma resposta da primeira pergunta. A primeira pergunta deixou uma pergunta em questão. Eu coloquei aquela segunda pergunta em questão e eles vieram e responderam aquela segunda pergunta também. Bom, eu acho que estava fazendo parte de uma preparação. Isso aconteceu em 1970 para 71. Eu fiquei um tempão, uns meses na federação, fazendo treinamento e tal, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder me preparar, para poder entender, porque a minha formação filosófica é em Direito e em Música. E eu tinha feito um curso de teologia lá na minha cidade de Bauru, quando eu tinha 17 anos. Eu saí na metade do curso, o Hamilton continuou. Eu saí porque eu não concordei de novo com o padre. Meu problema sempre foram os padres. Discutia teologia com os caras, falei, isso aí não tem lógica, meu. Isso é um absurdo. Como é que vocês pregam uma coisa dessa aí? E aí preferi sair fora do que ficar contestando. Então, lá no futuro, eu fui saber por quê. E aí, o que aconteceu foi que eu fiz, acho que 39 questões com 39 respostas. Eu acho que essas questões e essas respostas foram diretamente para que eu pudesse compreender um pouco aquilo pelo qual eu deveria escrever no futuro. Que eu nem sabia, viu, Cláudio, que ia dar. Se entra num negócio desse, sério, eu fiz sério, porque na realidade eu tenho uma coisa comigo, eu não faço nada em brincadeira quando se trata de estudo, quando se trata de música, quando se trata de qualquer coisa que eu resolvo, eu acho que peguei isso do meu pai, sabe? Fazer as coisas sérias, com seriedade. Pega e leva até o fim. Não larga o carrinho no meio do caminho para as pessoas empurrarem. Você pega e leva. Se não puder, dá um jeito, passar para outro, fazer qualquer coisa. E toda a minha vida empresarial foi assim também. Eu pegava uma coisa para fazer e levava até o fim, até consolidar. Pegava outra, até consolidar, até consolidar. Pô, eu não via fim nesse negócio. Quando eu estava com 20 anos de psicografia, com um material incrível, um monte de cadernos, eu reuni um grupo de pessoas e amigos meus, pessoas, para poder estudar esses textos. Eles me ajudaram muito, era um grupo de moças e os rapazes, para poder ver, vocês vão me pesquisar para saber se essas coisas que eu escrevo, a apostila, eu passava limpo, fazia tudo, e tinha gente que me ajudava a passar limpo, naquela época já. Vocês leem, depois vocês encontram isso aí, por aí, espalhado em alguma filosofia. Porque o que mais tem no planeta hoje é filosofia espiritualista, religiosa, teosófica e tal. E eu também comecei a estudar as correntes religiosas junto com eles. Resultado, não tinha nada escrito nessa linha. Na realidade, eu não estava plagiando ninguém. O ensinamento vinha de uma fonte que eu não procurei não saber muito quem é no começo, mas depois eu fiz uma pergunta, depois de um tempo, logo no começo, eu falei, escuta, essas coisas que eu escrevo, o que é? Da onde que vem isso aí? É de nave extraterrestre? É conhecimento extraterrestre? Naquela época não tinha tanta coisa de extraterrestres comunicando nada como tem hoje. Você mesmo é uma pesquisadora dessas coisas aí. Você me falou. Eu adoro esse assunto. É uma das coisas que você corre atrás. Você tem uns guias extraterrestres aí que você segue, não sei o quê, você sabe. Eu falo para você que você é corajosa. Né? Então, a Claudinha é corajosa, ela entra em cada uma, mas sempre é convicta, né? Aí eu perguntei, olha, o que é isso aí? De onde é que vem isso aí? Que da minha cabeça não vem, isso eu tinha certeza absoluta. Eu não tinha preparo espiritual, nem condições de raciocinar naquele nível que os conhecimentos chegavam. Eu mesmo conversava com meus irmãos, pô, tem que estudar um pouco de física.
porque minha formação é em humanas, em física, um pouco de química, um pouco de plasmaticidade, eletromagnetismo. Eu comecei a ler esses livros, para poder, então é mais ou menos isso, então é mais ou menos aquilo. As pessoas que conviveu, os irmãos, são testemunha de tudo, né? Sim, mas agora vamos lá. Os temas que esses guias todos passaram para você, que foram psicografados ao longo do tempo, eles falam, pelo que eu tive lendo, eles falam sobre energia e qual o comportamento da energia, não é isso? Porque na realidade, Cláudia, se você pensar, tudo que se move tem energia, tudo. Nada existe sem átomo. Átomo hoje, uma palavra que veio lá atrás, dos filósofos antigos, gregos, e ela é um componente, uma partícula invisível, você não vê, componente de toda a matéria. Então, tudo o que existe tem vibração. Tudo o que você pega tem energia. Esse caderno aqui está todo cheio de átomo para fazer essa folha, tudo isso. Como é que essa força se comporta? Só naquilo que você vê ou se comporta dentro de você? Onde está essa energia atômica? O que é a bomba atômica? Todo mundo sabe. Juntou um átomo com o outro, pum! A hora que eles encontraram, eu não vou aqui explicar como funciona a bomba atômica, porque Oppenheimer já fez a bomba, Einstein já inventou, e os americanos explodiram em cima da cabeça dos japoneses. Matou muita gente. Então, não uma vez, duas. Então, o que aconteceu? Dentro dessa linha de pensamento, de ensinamento que eu comecei a estudar, eu vi que esse potencial energético que constitui todos os elementos que formam os corpos físicos definidos, está dentro da gente. É uma energia que veio com a gente. É uma energia que ela é como? Ela é espiritual? Ela é mental? De que maneira que ela se manifesta? Ela se manifesta através do poder da expansão, a partir do momento que você adquire consciência de que ela existe. Quando você adquire consciência, a consciência cria campos, né? Espaços energéticos, campos de energia. O poder da consciência, da lucidez, daquilo que você descobre como consciência. E ela consegue ativar esses campos energéticos, essa força energética que está dentro de você. Tanto assim que a ordem classicista fala Deus, energia, fonte de sabedoria, céus energéticos de cor e luz, de força e vida, de campos e ondas, de eletrificação, de magnetização. São propostas, são salmos, que a gente fala de salmos de fé energética, que a gente coloca para fora, né, para poder desenvolver. E vem também através de como você foca o seu pensamento. O pensamento é que cria esses arquétipos. Se você, o Descartes, um filósofo, dizia, penso, logo existo. Se você não pensar, nada consegue existir. Essa folha de papel que eu tenho aqui, se você não pensar sobre ela, ela não existe, você não vê. Então, se você pensa, se você existe, você é um ser que existe. Você está aqui. E quando você não acredita que você existe, talvez seja esse o momento em que a pessoa se abandona e acaba indo parar nas ruas, não só pelos fatores econômicos, sociais, mas tem muita gente que está na rua. Uma vez nós fizemos uma pesquisa e identificamos como pessoas em situação de rua não temporária, pessoas em situação de rua efetiva, definitiva, que tinham até nível superior. E por uma desilusão, por uma questão, às vezes, de relacionamento, elas acabaram se abandonando e se entregando ao abandono. Quer dizer, então, como você falou, penso, logo existo. Será que essas pessoas que se abandonam e ficam em estado vegetativo nas ruas, completamente
abandonadas, pessoas que têm todas as faculdades, tá? Eu não estou me referindo a pessoas com deficiência mental, pessoas com vícios, né? Porque essas pessoas que estão com algum tipo de deficiência e com vícios, elas não estão podendo utilizar do controle da própria mente, mas tem algumas pessoas que se colocam em situação de abandono. O que seria isso? É uma ausência de fé? É uma ausência de força de vontade? Ou uma ignorância de não saber como transmutar uma energia negativa para uma positiva e descobrir que tudo é passageiro, é transmutável. Você consegue hoje estar numa situação, às vezes, ruim, e à medida que você tem um conhecimento da força da energética, eu acho que quando você tem um conhecimento da força energética, você consegue desenvolver o que a gente chama de fé, de esperança, não é? E porque como é que o cristicismo vê essa questão da força energética, da transmutação da força energética no indivíduo? Como que o indivíduo pode conseguir descobrir que ele pode transmutar essa energia? Bom, primeiro, essas questões que você levantou são várias questões, vários pontos que precisam ser abordados até de maneiras diversas. Por exemplo, você começou com o penso, logo existe. Não foi eu quem disse, já falei que foi um filósofo antigo. Mas eles sabem que eles existem. Têm consciência de que eles são seres que existem dentro de uma sociedade. E que num determinado momento da vida, eles perderam a ligação com aquilo que a gente chama-se de consciente. Através do quê? Por que eles perderam? Porque eles procuraram esse espaço de acomodação na sociedade em que vive através do vício. O vício, ele tira a pessoa do eixo. A pessoa, quando sai do eixo, ela vai procurar uma realização daquilo que lhe dá prazer físico. Né? Então, se o cara cheira, fuma qualquer coisa, ele já tem um estado alterado de consciência. Ele mexe no cérebro, produz enzimas, produz coisas que trazem para ele uma sensação de felicidade, uma sensação de que o mundo é daquele jeito. Ai, que legal! Oh, meu! Aí vai aumentando a força, o impacto daqueles tóxicos que ele ingere, ele vai perdendo consciência de si próprio. Ele mesmo vai se colocando numa condição de ficar à margem da sociedade, até o ponto em que eles sucumbem. São, tipo, mortos-vivos. Não tem mais ideal, não tem mais plano, são consumidos pelo prazer, são levados a isso. As poucas economias que eles têm, eles jogam nesses tóxicos, e eles vão se envenenando. É um tipo de veneno. A pessoa vai tomando um veneno. Agora, o que é possível fazer para recuperar essas pessoas? Através do quê? Através, primeiro, de um processo social. Vamos tentar recuperar aquele potencial energético, falando disso, que tem naquela criatura, por exemplo, que está jogada na rua. Quando eu passo na rua, nós já comentamos isso uma vez. Olha aí, Cláudio, que potencial energético jogado, não tem nem ideia da condensação de energia e dos átomos que são capazes de transformar as coisas nesse corpo humano, porque não foram educados assim. O ser humano não foi educado para desenvolver o seu potencial energético. Ele não conhece o que é a ação que possa representar isso. Não houve esse tipo de encaminhamento de educação espiritual. Não houve. Quem são vamos falar em religião agora. Religião quer dizer religar você a uma força superior. A palavra vem do latim, religar. O que é que as pessoas precisam, de que forma elas precisam se comportar para poder se livrar dos vícios? Primeiro, elas têm que evitar de cair. A família tem que ajudar, de alguma forma,
fazendo com que eles vejam que esse não é o verdadeiro lado da vida. Às vezes por frustração, a pessoa fica sozinha no mundo, ela não tem uma mãe tem um pai que bate na mãe, tem uma mãe que não tem condição de dar o apoio necessário ao seu filho, porque tem que sustentar um monte de gente, às vezes não é um só. Isso quando vem da classe baixa, quando vem da classe C, D, E, sei lá. Por outro lado, quando vem da classe mais alta, é porque tem tanta coisa que quer outros prazeres. Então, o que acaba? Acaba procurando esse caminho. E é o tóxico que é responsável por isso, por jogar essas crianças lá. Agora, quem vai tirar de lá? Ou abnegados que ajudam, que vão até lá levar as coisas que eles precisam para se alimentar, ou uma questão espiritualista, alguém que vai levar uma palavra de conforto, ou o Estado, que tem que agir de uma forma de não permitir que exista mais nenhum cambaleante na rua. E eu pergunto, o Estado faz isso? O Estado, eu percebo o seguinte, existem várias políticas públicas de acolhimento a essas pessoas. A questão é que muitas delas, elas estão em situação de rua, essas principalmente que estão em estado de abandono, elas não aceitam ajuda. Elas não aceitam ajuda. Elas não aceitam um trabalho, elas são perfeitas de 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nariz, boca, escutam tudo, ouvem, enxergam, e elas não aceitam, muitas vezes, a ajuda que vem de fora. E elas se acomodam justamente com essas políticas públicas e as ONGs que colaboram. Agora, o poder energético é uma coisa que nem todos conhecem, como você mesmo falou, nem todos conhecem. E os poucos que conhecem, como é que eles podem exercer esse poder energético? Como é que você pode se apegar, transmutar a sua energia num momento de dificuldade para não chegar nesse ponto de se abandonar? O que Cláudia, eu acho... o cristianismo fala sobre isso? Ele fala o seguinte, as pessoas, nós do cristianismo, a gente está tão fora dessa curva toda que está aí, de ensinamentos, que poucas pessoas conseguem entender, se ligar e passar a nossa mensagem para frente. Algumas pessoas já estão conseguindo. Você, por exemplo, é uma que está estudando comigo há muito tempo o cristianismo, 7 anos já. Então, o que acontece? É porque a pessoa tem que entender, antes de mais nada, qual é a posição dela como ser humano. Do que o ser humano é capaz. Se ele soubesse que o ser humano é capaz de, ele mesmo, através do pensamento, através da meditação dirigida e regular, ele pode alterar as suas frequências vibratórias e buscar campos de energia mais positivos para ele poder desenvolver esse poder. São campos energéticos, né? Na ordem, nós chamamos isso de campos homologados, ou seja, campos onde todos os conhecimentos já foram atestados. Eles estão lá à disposição para que, através da busca pessoal, através das meditações, através da sua postura mental, você possa ser conduzido para isso. Aí você fala, pô, mas onde é que os caras vão buscar essa postura? Tem que procurar quem é que possibilita. Se você correr hoje pela internet vários sistemas, existem muitas propostas de meditação em vários caminhos filosóficos. As pessoas fazem meditação. Por que meditação? Porque é o momento em que você relaxa a sua mente e você se coloca em condições de começar a desenvolver esse poder que está dentro de você, que faz parte da sua própria alma, que traz, e do seu próprio espírito, que condensa. Na doutrina cristianista, nós separamos espírito de alma, não é uma coisa só para nós. Para mim, o espírito é um condensador, é o que vai ser criativo, é o que vai potencializar o universo. E a alma é o veículo de transmissão. É ela que encarna, é ela que sofre, é ela que chora, é ela que busca o conhecimento, e traz para o espírito o conhecimento que nós chamamos em síntese. Ele sintetiza tudo.
aquilo que ele sintetiza vale como conhecimento universal. É aquilo que vai possibilitar a expansão do universo cósmico. É o que está no Espírito. E ele é um mistério. Quando perguntaram para Jesus o que é o Espírito, ele falou, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Simplesmente os Espíritos existem no universo. O Espiritismo diz que os Espíritos nascem simples e ignorantes. Talvez no momento em que eles foram criados, eles talvez não tivessem consciência. Mas a própria evolução cósmica vai trazendo a consciência espiritual. Eles têm suas formas de expressão. Quando você começa a procurar esse conhecimento que o espírito gosta, ele gosta porque faz parte do próprio universo, faz parte da própria condensação do átomo do conhecimento luz, que ninguém sabe o que é. É o componente energético de todas as frequências vibratórias. Então, quando isso começa a florescer dentro da pessoa, através da expressão, da manifestação do interesse que ela tem em buscar, essa energia começa a fluir. Agora, você vai atrás de uma pessoa que está jogada na lata do lixo, na sarjeta, vai falar de uma coisa que eu estou falando para você disso, ele não entende isso, ele manda prender, ele manda internar você, que está falando essas coisas. Por quê? Se não houver uma recuperação, a sociedade não recuperar esses potenciais energéticos, que eu chamo, jogados na lata do lixo, que é o que mais a gente vê, mas o humanismo nosso, ele é relativo. Ele não atingiu a percepção de que você está diante de um potencial energético. Então, o que você vai ensinar para ele? Quando começa a cair o ensinamento, começa a cair no confronto teológico. Se você vai, por exemplo, para o cristianismo, que é a religião da minha família, eu sou cristão, você já esbarra em problemas sérios de ensinamento doutrinário. Você vê, por exemplo, eu sou obrigado a falar nisso porque o cristianismo, Jesus criou o cristianismo, os primeiros apóstolos, depois vieram os que acreditaram, que sofreram, que foram queimados vivos pelo Império Romano ou por outros impérios. O que aconteceu? Dentro do cristianismo, não sei se você sabe, o problema da evolução espiritual, nos 500 anos, primeiros 500 anos, a doutrina de um sacerdote, de um estudioso grego, 3 mais que eles, seguiram a escola neoplatonista que acreditava na reencarnação, por exemplo. O processo evolutivo é uma constante no universo. Tudo evolui. As coisas vão mudando de forma, as energias vão se processando de uma forma diferente. Nada é estático. O próprio Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, há uma transformação, não só física, né? Como há uma transformação espiritual das criaturas. Quando você esbarra num comportamento energético, mental, chave, que é o do processo de evolução das pessoas, e a própria teologia breca esse processo, então você não consegue estabelecer um comando para ver se aquelas criaturas jogadas na sarjeta vão conseguir recuperar. Porque o que você vai ensinar para eles? Alguma coisa que está aí e também não evolui, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, sempre os caras falando a mesma coisa. É difícil convencer um cara que está na sarjeta com fome a meditar, né? Você acha que alguém com fome vai querer entrar num processo meditativo? Como é que vai ter um lugar para mim comer e etc. Tem que levar para fazer o que eu sei que você fazia há muitos anos atrás, e eu também já cheguei até a fazer, correr, levar sopa quente para as pessoas que estavam sem ter nada para comer. Você também me contou na sua vida que teve uma época que você cansou de fazer isso, aí um cara que até curava a ferida lá, que você ia junto. Então, os anjos da noite. Então, o que acontece, Cláudia? Falta muito preparo espiritual para a humanidade de hoje. E eu falo com absoluta convicção. Preparo. Você vai... Eu costumo entrar em templos como quem não quer nada,
e ficar assistindo às pregações. É incrível, cara. Eu estava na minha mãe, assistindo a uma missa com a minha mãe, alguns anos atrás. Minha mãe estava com 96 anos. E tem uma igreja aqui que a mamãe é católica, apostólica, romana, como toda a família minha, do lado da minha mãe, os Felícios. De repente, eu estou ali do lado da minha mãe, aí vem uma prece que faz parte da liturgia há 1000 e tantos anos. Minha culpa, minha máxima culpa. Pô, eu olhei para minha mãe e falei, mamãe, pelo amor de Deus, para de falar isso. Não, meu filho, isso aqui não, isso não existe, mano. Isso é uma submissão humana. Entendeu? Isso a senhora está minando a resistência espiritual, dizendo minha culpa. A senhora está trazendo uma culpa que a senhora não tem. Culpa do quê? Ter nascido, ter gestado? Então, tem tanta coisa absurda nas liturgias, Cláudia, que foi uma das coisas que me desviou do caminho das religiões de nascimento. A minha religião escolástica e clerical. Pô, quando eu tinha 16 anos, estava assistindo uma aula de filosofia, o professor de filosofia lá de Bauru, Padre Álvaro, eu não sei o nome dele, o Hamilton estava comigo nessa aula. E, entre outras coisas, eu ia para casa para fazer uma reflexão. Uma vez eu tive uma conversa com meu irmão lá na cozinha da minha casa, eu me lembro, eu cheguei às lágrimas, eu disse, Hamilton, eu admiro você estudar a teologia tão escolástica como você estuda, eu não consigo, isso não entra no meu coração. Eu vou sair fora dessa escola de teologia, porque eu não vou ser feliz aí. E eu até acho, Cláudio, que se eu tivesse acreditado na teologia cristã, que eu comecei a estudar muito jovem, porque nunca me desgarrei da fé, tem uma coisa estranha comigo. É um potencial de fé assim que eu estranho. Eu seria sido talvez um sacerdote. Mas a falta de lógica foi tanta que, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 18 anos. Bastava faltar um professor para eu ir lá para a biblioteca da faculdade, lá em Bauru. O que eu buscava lá? Que livro eu ia buscar? Livro de espiritualidade. Eu peguei a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, com 18 anos, comecei a estudar aquilo. Eu queria encontrar uma resposta. Em nenhum lugar, aquilo que eu pretendia, eu não estava. Parece que Deus estava me preparando para uma outra coisa que não fosse nada daquilo, só que eu não sabia. E quando você recebeu as primeiras psicografias, eles se apresentaram para você como membros da Ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Isso aí você tem que estudar, viu? Porque é uma figura tão enigmática na Bíblia. Está na Bíblia. Melquisedeque foi aquele a quem Abraão pagou o dízimo. É o que está no Antigo Testamento. Ou seja, ele teve um confronto de tribos ali, buscando Lote, procurando Lote, que era da tribo dele, que era um parente, um primo, filho, sei lá. E ele chegou vencendo aquela guerra com os reis que juntaram, e ele foi recebido pelo rei de Salém, que era um espaço, um lugar, que essa pessoa reinava, que chamava Melquisedeque, rei da sabedoria. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. E ele que ofereceu a ele o pão, o vinho, uma liturgia da época que até o cristianismo seguiu depois por conta do sacrifício de Jesus. Mas isso é uma outra coisa. Não. Diz que é a quem ele pagou o dízimo, né? Então... Abraão pagou o dízimo. Então, o pai da nação judaica. Ele era considerado como superior a Abraão. Superior. Ninguém paga dízimo para quem o peito ajoelha, presta respeitabilidade para quem é inferior. Entendeu? Você faz continência para um general, se você for soldado. Né? Você não vai fazer com um cabo. Então, o que aconteceu? E no caso, a Ordem de Melquisedeque tem um colégio no plano espiritual? Então, eu vou explicar. Eu perguntei na época, foi a primeira pergunta que eu acabei não respondendo, né? De onde é que veio? E eu, quando comecei a fazer o trabalho, eu falei, eu quero saber o seguinte, onde é que vem isso aí? Extraterrestre? Do que é? Eu sei que da minha cabeça não é. Eles falaram, isso aqui vem de uma ordem espiritual de sacerdotes.
eles têm uma mensagem para passar. Sacerdotes de que ordem? Da ordem de Melquisedeque. Eu nem sabia o que era isso. Nada. Nunca tinha estudado esse lado da história. Aí depois eu fui pesquisando, já respondi objetivamente essa questão, fui pesquisando e encontrei no apóstolo Paulo, nas cartas apostólicas, que Jesus Cristo, que era da casa de Davi, uma das 12 tribos de Israel, era um sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque, que tem uma outra ordem que não é de Melquisedeque. Mas eu não quero entrar nisso, porque vai confundir muito e a pergunta é sucinta. Entendi. Isso fica para uma outra live. Aí o que aconteceu foi isso. Jesus era da ordem de Melquisedeque. É um sacerdote que veio da ordem. Ele veio para mostrar o lado contrário do lado bíblico, do Deus que castigava, olho por olho, dente por dente. Ele pregou uma outra face, né, da religiosidade, outra face de Deus, que era a face do amor, né, pelo semelhante, com todos os evangelhos que estão aí publicados, que são 4, mas na realidade eram muitos evangelhos considerados apócrifos. Por que foram 4? Porque São Jerônimo reuniu uma equipe de estudiosos na época e pegaram os 4 que tinham mais, que achavam que tinham mais qualificações, votaram esse evangelho e falaram, é isso, o resto queima. Acontece que alguns freis que guardavam esses escritos não queimaram, esconderam, até que acabou sendo achado em 46 um vaso cheio desses escritos, mas isso é muita história, e para responder essa pergunta de por que essas pessoas que estão na rua não têm consciência do poder energético, porque eles também não foram educados dessa forma. Eles não foram educados como seres geradores de energia, como portadores de um potencial magnético de grande poder e pode criar arquétipos positivos que podem fazer com que eles não trilhem esse caminho. Bom, e agora, está quase já no final da nossa live, já estamos nos 47 minutos, Poxa. E eu queria que você falasse um pouco do aplicativo que vocês estão lançando da Ordem Cristicista, o Angelus Fai. Então, eu consegui apoio de uns tempos para cá, de um grupo de pessoas que gostaram, leram na internet minhas postagens, minhas palestras. Eu tenho várias palestras que eu fiz sobre os nossos temas, e me procuraram e ofereceram ajuda. Então, falei, o pessoal está chegando aí. O Daniel. E o que tem de bom lá? A tia me apresentou pessoas, o Denis, mais uma turma que conversou comigo para fazer, porque há muitos anos que eu faço um estudo sobre os anjos também, os anjos da Cabala. É um outro assunto também, Cabala, que eu também não vou falar. Então, cada anjo, nós estudamos, eles têm uma função. O anjo de nascimento, o anjo do pai, o anjo da mãe, eles são forças espirituais e ninguém discute a existência dos anjos, porque está na Bíblia, no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está até na religião islâmica, e são forças energéticas inteligentes que se manifestam com algum propósito, passar mensagens. E eu fiz um estudo, o pessoal leu o meu estudo e sugeriu que eu montasse um aplicativo com os escritos dos 72 anjos da Cabala, aqui cada um representa e pode ajudar na vida pessoal das criaturas. Eles leram os textos, foi feito um resumo, porque tinha anjo que tinha 3, 4 páginas, fizemos um resumo pequeno para poder caber num aplicativo. O pessoal me patrocinou esse aplicativo e eu achei muito legal, porque chama Angelus Fai, Angelus, Angelus, S no final. Fai é em inglês, né? FY, Angelus, você colocou aí, se quiser entrar para poder baixar. Quando a pessoa baixa... O que tem de bom lá?
Olha, tem uma oração logo que a pessoa levanta da cama. Se ela pegar o celular dela e colocar ali, tem anjo do dia, o anjo protetor seu, temos, e música, e temas musicais para cada um dos anjos. Né? Eu compus e gravei no piano e toquei 72 temas para cada um dos anjos. São temas diferentes. Né? Aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, que leva mais ou menos o tempo da pessoa ler uma mensagem. Depois, normalmente, a pessoa nunca lê uma mensagem em uma hora só. Ele passa um olho, depois ele volta em cima, porque tem uma reflexão. Enquanto isso, tem uma música do tema do anjo que está tocando. Quando acabou, ele aperta aquele botãozinho quadradinho, ó, tchum, e corta a música. Porque se não apertar, ela continua tocando. Ela vai tocar até no dia inteiro. Você já tem que... E lá tem os links da meditação, para tudo. Para ouvir a música. E aí as orações também, né? Eu entrei para ver. Tem as meditações. Porque no curso desses anos todos, eu fui gravando as meditações em estúdio, de uma forma profissional. Você vê, o Oliveira Neto, já é falecido há mais de 10 anos, na década de 80, essas meditações já estavam prontas. Foram as primeiras coisas que eu recebi. E ele gravou todas as meditações para mim. Ficou só o culto energético, que é mais longo, porque ele já tinha falecido, que eu mesmo me incumbi de gravar, para deixar postado lá, como mais uma ação de fé. É isso aí, Cláudia. Caiu o Ângelos fala. Eu acho que o nosso primeiro... Tem também o seu site, né? O Filosofia Cristiceísta. Filosofia Cristiceísta. www.filosofiacristiceísta, que está aí, .com.br. Eu queria só concluir para dizer o seguinte: o cristicismo não é uma ordem filosófica contestadora que quer mudar a cabeça das pessoas, que tem finalidade de lucro. Tudo está sendo disponibilizado graciosamente, meus textos estão lá, vão sair em livro, agora, daqui até o final do ano, vamos estar com 2 livros de 300 e tantas páginas cada um, explicando a doutrina e explicando as meditações. Então, o que acontece é o seguinte: uma informação nova, provindas de uma única fonte espiritual, a ordem cristiceísta tem, no plano espiritual, um colégio sacerdotal. Porque antes dos sacerdotes encarnarem aqui, eles vêm com a missão de ser sacerdotes. Eles recebem a graça, né, de ser, talvez, escolhido. Não só pela graça, mas também por ter exercido, às vezes, em alguns casos, outras vidas sacerdotais. Então, já vem, mais ou menos, dotado daquela força. Porque uma coisa é a graça, outra coisa é o dom. São 2 coisas completamente diferentes. O dom, quando se manifesta, ele é fruto de um esforço que a criatura teve de desenvolver, e em determinado momento da vida se manifesta como um dom. Você vê isso muito na música, né? Aquelas crianças de 5 anos de idade tocando piano, né? Você não sabe nem de onde vai o dom que eu acho que veio. Você e seus irmãos vieram com o dom. Orígenes, sacerdote que nós seguimos uma escola, um cristicismo. Ele é neoplatonista, ele é cristão, porque nós falamos em Jesus, nos meus livros, exemplos, mas é neoplatonista. Nós acreditamos na filosofia de Orígenes e Clemente de Alexandria, Plotino, que foram os primeiros padres neoplatonistas cristãos, que acreditavam na transmigração da alma, e a igreja também acreditava, até 552, até apareceu o Concílio de Constantinopla II. Foi ali que cortaram a asa, por determinação do imperador Justiniano. Ele não queria saber disso. Ele e a Teodora, esposa dele. Eles exerceram uma pressão sobre o Papa, prenderam o Papa e fizeram um concílio irregular e, pum, ceifaram a doutrina dos 3 capítulos, que é a doutrina da igreja. Eles tiraram a reencarnação tiraram da igreja. Tiraram, não serve.
É das escrituras ou da igreja? Não, eles tiraram a interpretação daquilo que Jesus falou. Mexeram. Jesus falou, para entrar no reino dos céus é preciso renascer ou nascer de novo. Foi um diálogo que ele teve com um sacerdote judeu, Nicodemos, que perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus falou para ele, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aquele que não entrar, não renascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Ele falou, mas como é que eu vou poder entrar na barriga da minha mãe? Vou ter que entrar na barriga da minha mãe já sendo velho? É aí que Jesus falou, és mestre e não sabe dessas coisas? Em verdade vos digo, aquele que não renascer da água e do Espírito, não entra no reino do céu. Acontece que Jesus não veio para pregar reencarnação, nem nada, ele veio ensinar uma outra coisa. O perdão, a salvação, veio ensinar uma outra coisa. Até porque a reencarnação, que a palavra reencarnação só entrou na história por conta da reforma que Allan Kardec fez na França, quando ele fundou o Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma religião que veio de cima para baixo. Porque Kardec era um intelectual. Tá? Ele era um intelectual, professor, aluno de Pestalozzi, um educador, e teve problemas sérios para fazer aquele pessoal da turma dele acreditar. Eu fiz isso aqui porque veio de cima para baixo. É aí que chegou na camada de baixo. Primeiro chegou na camada dos intelectuais, dos pesquisadores, dos holísticos, né, de pessoas que se converteram por achar que é possível a comunicação de entidades já desencarnadas com encarnadas, e isso é um conflito religioso muito grande. A reforma protestante, por exemplo, que houve, de Martim Lutero, ele protestou contra o clero, contra as indulgências. Tirou santo da igreja, ninguém mais tem que pagar nada para ir para o reino dos céus. Ele fez a revolução dele, instituiu na Europa, principalmente, traduziu a Bíblia para a religião, para a língua alemã, se não me engano, a primeira tradução feita. Mas ele não falou dos dogmas. Entendeu? Ele pegou o texto da Bíblia, ninguém vai adorar a imagem, não sei o quê. Então, acontecem essas coisas. Por exemplo, um sacerdote aí de uma igreja quebrou a imagem de uma senhora Aparecida, né? Por conta dessas coisas que eles colocam na cabeça das pessoas. Eu não vou discutir religião, porque o cristianismo não tem nada a ver com isso. É uma filosofia, tem um pouco de ciência, tem um pouco de filosofia, e tem também o seu ato litúrgico, que respeita as forças da natureza. Então, não é de fácil compreensão. Mas esse é um assunto para outra live. Eu quero encher esse meu canal aqui de lives, que eu quero espremer você que nem laranja, assim, tirar o suco, e você vai me falar tudo sobre o cristianismo, porque o comportamento energético é um assunto que me interessa muito. Eu quero aproveitar, agora nós estamos com 2 minutos para terminar, eu gostaria que você desse as suas considerações finais para que eu pudesse aqui só dar um recadinho para o pessoal. Olha, dá tempo de eu definir, então, nós falamos tanto do cristianismo, e alguém pode perguntar, mas o que é? Então, eu vou dizer aqui, o cristianismo é uma filosofia espiritualista que tem como base de apoio o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso os padres que escolheram. Vão falar do evangelho. Não escolheram o Buda, nem outra ciência religiosa. O seu conceito filosófico tem como objetivo de integrar o ser humano ao sistema crístico de expansão, dentro do processo evolutivo planetário, capacitando-o a atuar energeticamente a fim de transformar a energia negativa em positiva. É um bom momento a chegada do cristianismo, porque nós estamos cheios de energia negativa no mundo. A maioria de seres humanos produz só energia negativa, e essa energia é cristalizadora, ela impede a expansão do conhecimento divino. Vai ficar difícil para os anjos se manifestarem, né? Com tanta energia cristalizada na cabeça das pessoas. Mas nós estamos aí para cristalizarem, o que é que pode acontecer? Impedir a expansão dessa força energética, por ação das forças negativas, que é uma forma de interromper o processo evolutivo. Porque essas forças negativas, elas acham, Cláudio,
que o mundo delas é que é o real, o verdadeiro objetivo. Eles acreditam com convicção que devem destruir mesmo essa força, entendeu? Porque eles acreditam, eles não querem mais voltar. Eles querem ficar lá, do jeito que eles acham que está bom. Mas o processo evolutivo, ele tem que continuar. Senão, se houver interrupção do processo evolutivo, há a interrupção da própria evolução de tudo. É isso que as pessoas não precisam pensar um pouco, né? Estamos todos interligados, né? Completamente. Quem acredita que existe vida além do planeta Terra, que existem outros planetas habitados, etc., a gente acredita que nós estamos todos interligados numa rede, que todos os planetas estão interligados e que a energia do planeta Terra interfere também no desenvolvimento dos outros planetas que estão no universo e nos outros universos que estão em formação, porque uma coisa depende da outra. É como a rede neural do nosso cérebro, que está tudo interligado. Se você pegar um botãozinho e desligar ali, o teu cérebro deixa de funcionar direito. Vai ter alguma coisa ali que não vai funcionar muito legal. Então, é necessário que tudo esteja funcionando interligado para que esse nosso corpo, por exemplo, seja colocado em movimento. E assim é o universo. Como dizem os mais sábios, que tudo que está aqui embaixo é uma cópia do que está lá em cima. Quer dizer, que se nós somos a semelhança de Deus, é só pegar o universo e imaginar que ele é uma célula dentro do corpo de Deus, né? Eu particularmente penso assim. Não está errado. Eu acho que o comportamento energético ainda vai ser muito modificado ao longo do tempo. E agora começou um movimento, graças a essa nossa facilidade de comunicação, em que todo mundo está podendo exteriorizar aquilo que pensa. Então, eu acho que isso é maravilhoso para que a gente possa ter uma conversa, trazer para o debate os pensamentos variados, diferenciados, até porque uma coisa leva a outra, né? E existem várias pessoas falando a mesma coisa com linguagens diferentes. Então, eu acho que cada um vai encontrar o idioma mais fácil para entender, porém, eu acho que tudo está dizendo a mesma coisa e está levando a humanidade para um caminho só, que é a descoberta de várias consciências que vão se unificar ao longo do tempo. E cada uma dessas consciências, assim como a gente poderia dizer que os anjos, né, trabalham cada um para uma coisa, um ajuda nisso, outro ajuda naquilo, os guias também, tem os guias que atuam na cura, tem os guias que atuam no bem-estar da pessoa, tem os guias que atuam na autoiluminação da pessoa. Então, são correntes vibratórias que estão aí, né? Eu acho que são correntes vibratórias que estão trabalhando separadamente, cada uma delas para uma finalidade, né? Uns atuam na área da ciência, outros atuam na área da saúde, outros atuam na área da iluminação pessoal das pessoas, para poder ajudar que esses dínamos geradores de energia possam crescer, possam florescer, acordar e realmente integrar esse sistema cósmico. Porque você nasce, você é uma semente, você nasce, você cresce, e Deus sabe pelo que você tem que passar na sua vida. Então, todos nós estamos passando alguma coisa para aprender. E tem algumas pessoas que são como luzes, que em algum momento, sabe assim, aquela... como é que a gente pode dizer o nome daquela resistência, né? A resistência daquela lâmpada queima e ela se apaga. E às vezes ela fica a meia luz, às vezes ela dá aqueles curtos e depois ela se apaga. E muita gente está assim, né? Muita gente está assim, muita gente está como uma luz apagada, como uma luz que a resistência pifou. E é difícil, depois que a resistência pifa,
você pegar essa pessoa e acender novamente, trocar a resistência, porque para você trocar a resistência dessa lâmpada, você teria que abrir essa lâmpada, talvez até quebrar essa lâmpada e reciclar, fazer uma outra lâmpada. Às vezes nem adianta, às vezes tem que renascer de novo. Então, A lâmpada está tão estourada que ela não... Inclusive esse negócio da lâmpada, só dar fazer mais uma adiantadinha para terminar a nossa live, né? Porque estou respondendo a pergunta, mas uma pergunta traz a outra, né? Então, é o seguinte, só você colocou bem aquele debate nosso do início, voltando no início, por que o poder energético das pessoas que ficam jogadas lá e ficam... É como uma lâmpada que está nessas condições, sem filamento. Ela não consegue vibrar mais, ela não consegue potencializar o seu campo magnético para atrair coisas que não sejam proporcionais àquelas coisas que lhes são oferecidas. Não existe alguma outra coisa que satisfaça aquele corpo. Que praticamente a alma existe, porque ela nunca apaga, ela está lá, mas é uma luzinha fraca. Ela está mantendo a vida física só. Não está possibilitando a expansão do conhecimento que aquele corpo e aquela mente pode produzir. Isso é porque não existe nos poderes dominantes uma cabeça assim. Vamos dar comida para esses caras aí, pô, para de encher. Não, vamos tirar isso aqui, porque aqui é um ser vibrátil, tem potencial energético de expansão de conhecimento. Então, ele é tratado de uma outra forma. Mas matar a fome já está muito bom, deixa morrer. Entendeu? E é isso que a sociedade pensa. Não é a sociedade brasileira, não. Ainda existem espíritos elevados que vão lá para a África, aqueles médicos, né? Que são verdadeiros agentes divinos, vão lá para anjos encarnados, né? Vão lá para a África para ver se tira um pouco do sofrimento e da dor daquela gente. Porque enquanto continuar no nosso planeta esse poder econômico dominante, está restauradoramente dominante, nós vamos continuar tendo seres vivendo dessa forma. É isso que isso aí, ele abre o debate, assim, para a gente conversar sobre isso numa outra live, porque a questão, ela é ainda, eu penso que essa questão ainda é mais profunda do que isso, pelo fato de que, se você for olhar, é até uma questão cultural, tá? Eu estava fazendo uma análise outro dia, você pega o povo, por exemplo, do Oriente, você pega os orientais, principalmente os orientais que chegam aqui no nosso país, aqui no Brasil, você vê que, assim, é raro você ver um oriental em situação de rua. É raro você ver um oriental jogado numa sarjeta. E você fala assim, por quê? Bom, primeiro, a comunidade se ajuda muito. Segundo, é uma questão cultural. Eles, desde cedo, eles já são educados a atuarem com força e também atuarem com aquela energia da superação. Eu não sei se é por causa das guerras que eles já viveram, eu não sei se é por causa de tantas destruições, né, efeitos que tem naturais, que destroem lá o país deles, e eles reconstroem tudo aquilo, então eles valorizam de uma outra maneira a natureza, eles valorizam de uma outra maneira a vida, eles respeitam de uma maneira diferente, por exemplo, a hierarquia familiar, os pais, os avós. Você percebe isso nitidamente na cultura oriental. E a cultura ocidental, especificamente falando aqui do Brasil, nós temos pessoas que, primeiro, não têm saneamento básico, a educação é uma educação muito... como que eu posso dizer? Pelo menos a educação pública, que é a que é levada para os pobres, por exemplo, é uma educação que ainda está deixando muito a desejar. E a educação familiar, em consequência desta outra educação, também deixa a desejar. Então, nós temos pessoas que elas se envolvem com vícios, outra coisa, o combate ao tráfico de drogas, a venda de bebidas,
há vários tipos que levam a pessoa a ter esse ou aquele comportamento. Ela proporciona para as pessoas uma facilidade maior de se entregar ao vício, de ser submetido a determinadas situações familiares, às vezes de agressões e abusos desde pequeno, que levam essa pessoa mais tarde ou a fugir de casa e parar na rua e acabar se viciando e ficar ali naquela situação, ou a falta, a escassez de oportunidade de estudo e de trabalho, a renda, que é uma renda muito pequena, hoje em dia ganha mais dinheiro quem está na contravenção aqui no Brasil do que quem está trabalhando honestamente. A gente sabe disso. Hoje em dia existem mais leis que favorecem a pessoa que está incorrendo em erro do que leis que favorecem as pessoas que estão fazendo a sua parte dentro da sociedade. Isso é muito difícil. Enquanto não houver uma mudança nesse sentido, nós vamos ver cada vez mais pessoas em situação de rua. Agora, existe também um grupo de pessoas que elas se acomodam na situação, largam a família. Eu estava vendo outro dia, eu estive andando pela Praça da Sé, Marco Zero de São Paulo. Eu não sei se quem vai estar vendo o nosso vídeo conhece São Paulo, mas deve ter muita gente fora de São Paulo, talvez não conheça. A Praça da Sé, antigamente, era o Marco Zero, era uma praça relativamente bem cuidada, bonita, e hoje é um depósito de pessoas em estado de rua, situação de rua. E a maioria dessas pessoas que estão lá são do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 50 anos, e eu não entendo por quê, porque todos são perfeitos, braço, perna, fisicamente perfeitos, e estão ali naquela situação, dormindo lá, comendo lá, então eles vão vivendo o dia a dia deles dessa maneira, aceitando o que a prefeitura dá, o que a ONG dá, a roupa que a ONG dá, e não consegue sair daquela situação. Então, eu não sei ainda qual é a política pública que está sendo feita, se é só paliativa, aquela que só vai e resolve o problema de hoje, se existe algum trabalho social sendo realizado no sentido de adequar essas pessoas. Agora, o que eu sei é certo, já estive conversando com pessoas que dizem, olha, o albergue existe, mas muita gente não quer entrar no albergue porque tem horário para entrar e horário para sair. Então, as oportunidades existem, mas muitas pessoas, às vezes, se colocam numa situação de falta de fé tamanha que elas acabam ficando cegas e não conseguem enxergar a oportunidade e transmutar essa energia essa energia de acomodação, essa energia de deixa para lá, essa energia de tá tudo bem, eu vou morrer aqui mesmo, a energia até mesmo do vitimismo, sabe? Eu sou uma pessoa que não existo e eu vou ficar aqui e é isso que vai acontecer e tudo bem, seja o que Deus quiser. Então, tem alguns que realmente não tem como transmutar essa energia. Esses dias eu estava vendo um senhor idoso, sabe? Em situação de rua. E eu, poxa, o que eu pude fazer? Eu não tenho como pegar esse idoso e sustentar, me responsabilizar por ele. Fiz uma oração por ele, pedi, falei, meu Deus do céu, olha por essa pessoa. Porque o idoso dá para entender, né? O idoso, uma pessoa deficiente física, dá para entender, porque ninguém dá emprego para um idoso, ninguém dá emprego para deficiente físico, algumas empresas que são poucas, os cargos são concorridos, e dependendo da deficiência que a pessoa tiver, ela não consegue exercer determinada função, e ela fica ali dependendo realmente de outras pessoas. Mas se você for hoje na Praça da Sé, você vai encontrar inúmeros seres, centenas de homens,
fortes, que estão ali com toda a condição física de transmutar essa energia, exercer algum trabalho. Muitos perderam o apoio da família porque não tinha jeito, sabe? A família tenta ajudar, mas a família vai até certo ponto e depois ela chega, poxa, não dá mais. Né? Não dá mais para sustentar uma criança grande, você dá conselho, a pessoa não aceita, enfim, existe essa coisa. Então, é muito difícil. Agora, antes que a pessoa caia numa depressão e antes que a pessoa caia numa situação em que ela não tem volta, eu acho que para isso existe. O cristianismo é uma filosofia muito boa nesse sentido, porque ela ajuda você a transmutar essa energia, a captar essa força cósmica, todo esse conhecimento que está lá nos campos, que eu ainda quero conversar com você sobre isso. Eu estive estudando sobre os campos homologados, e eu quero que você depois explique melhor para a gente o que significa o campos homologados, mas isso é assunto para uma outra live, porque eu acho que quem estiver assistindo a gente vai descobrir o que são esses campos homologados, como acessar esses campos homologados, e na próxima live você vai me ensinar como fazer isso. Tá combinado? Tá combinado, Cláudia. Obrigado, viu? Eu que agradeço a sua paciência. Gastamos fosfato hoje, né? No bom sentido. Não. Complicado. É sempre um prazer conversar com você sobre isso. Tem um amigo meu que falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não existe, então tudo é possível. Como eu acredito que Deus existe, então nada é impossível. Entendeu? Então, e é nessa linha que a gente anda. Vamos ver. Às vezes, se você conseguir convencer ou colocar no caminho de um trabalho espiritual que você faz durante toda a sua vida, uma pessoa, você nunca sabe o que resulta em uma pessoa, uma cabeça pode mudar o mundo. Uma pessoa muda o mundo. Jesus Cristo veio um ser iluminado por Deus, né? Ele, tão iluminado que ele teve a coragem de dizer, eu e meu Pai somos um. Ó, que peito, hein? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que peito, com um monte de avatares lá do passado. Na Índia já tinha Krishna, Buda, Moisés, não sei. Ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que convicção. Né? É verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maluco, completamente. Como é que vai dizer uma coisa dessa? Uma pessoa sozinha fez a diferença. Mas é por isso, maluco no bom sentido, né? Quer dizer para você, um iluminado divino. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, então, se você convence uma pessoa hoje, você faz uma corrente por ressonância, né? Ninguém joga uma pedra na água, ela vai fazendo assim. Você vê, um maluco encarnado rumou uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Convencer um país por 2 vezes a voltar a uma guerra, que você sabe que aí você vê como é que é, né? A gente falando de uma pessoa. Esses personagens vieram para mostrar para a gente que cada um de nós pode fazer a diferença, né? Você vê aí, teve Jesus Cristo, tem o Allan Kardec, que depois escreveu toda a doutrina, logicamente que não foi sozinho, foi com a ajuda de outros médiuns, mas escreveu. Teve Chico Xavier, que fez um trabalho também. Todos eles foram um ponto de partida para a disseminação de uma ideia crística, né? E eu acredito que o cristianismo vai ser uma dessas fatias aí também, que é uma filosofia, uma ideia que traz na pauta temas de comportamento energético, e que eu acho que esse vai ser o futuro da humanidade. É uma filosofia que ela vai passar a fazer muito sentido nos próximos 100 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa que está só começando e tem um futuro muito longo pela frente. Então, e eu quero parabenizar você pela sua dedicação durante todos esses anos aí a esse trabalho, e quero conversar ainda muito com você sobre isso. Esse trabalho teve começo, teve meio, e 50 anos depois... Não, 50 anos
depois está chegando na porteira, né? Não Chegou tem. até na porteira. Agora você está chegando na linha de largada. Tem que abrir a porteira, né? Porque o cristianismo prega, Cláudia, a ação do ser humano por meio da meditação de integração de grau, que eu vou explicar depois, para o seu próprio aperfeiçoamento e participação dentro do processo evolutivo do planeta. Esse é o nosso caminho. Tá, então, desde já, eu quero que você aí diga para a gente qual vai ser o tema da nossa próxima live. Nós podemos continuar falando sobre o cristianismo. Mas eu quero um tema. O tema é a ação da meditação, da transformação mental das pessoas. Ok. Então, tá fechado. O próximo tema vai ser a ação da meditação na transformação mental das pessoas. Isso. Tá fechado, então. É aqui que vai mudar, que as coisas vão mudar, através disso aqui. Ó. Tá ok, então, Adilson. Então, fica com Deus, um abraço e até a próxima. Felicidades na sua coluna. Obrigada. Eu quero dar um recado pro pessoal aí, ó. Quem quiser saber mais das minhas loucuras, é só entrar no meu site filosofiacosmica.com.br. E quem quiser conhecer e falar mais de perto com o Adilson, pode entrar no filosofiacristiceísta.com.br. Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande para você. Está preocupado com o som? Vou dizer para você, o som está muito bom, viu? Ah, então tá bom, já fiquei feliz. Tchau. Tchau, Tadinha. Obrigado.